bem-vindos, amantes da quinta arte, ao primeira página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos, este é Matheus Braga e hoje nós iremos trazer mais um livro aí para vocês, que é o Aniquilação do Jeff Vandermeer. Mostra a capa para nós aí, Matheus. É isso aí, Rafa. Eu tô aqui com o livro da editora Intrínseca, uma capa relativamente simples, com o título bem grande aqui, com uma espécie de vegetação, com alguns insetos voando aqui em volta, meio fluorescentes. O livro faz parte de uma trilogia, e deixa eu ver aqui, trilogia do Comando Sul. Eu já li o primeiro, não li os outros ainda, e cheguei ao livro por um filme, uma adaptação que a Netflix fez há um tempo atrás aí. Tá lá disponível no catálogo deles, com atores famosos, então me chamou bastante atenção na época, me remeteu muito a um outro livro que, se não me engano, a gente já trouxe aqui, Um Piquenique na Estrada, não tô lembrado, se não trouxemos, podemos trazer. É uma pegada de ficção científica, uma coisa meio alienígena aí, mas, enfim, temática não importa pra gente em princípio, a gente tá preocupado com o texto da primeira página, as técnicas utilizadas pelo Jeff Vandermeer, e se a gente viraria ou não, de acordo com a nossa concepção aqui, né? Então vamos a eles. Aniquilação. Jeff Vandermeer. 01. Iniciação. A torre, que em princípio não deveria estar ali, crava-se na terra um pouco antes de a floresta negra de pinheiros começar a dar lugar ao lamaçal, e então aos juncos e às árvores retorcidas pelo vento, que se espalham pela extensão de pântanos de água salgada. Depois dos pântanos e dos canais naturais está o oceano, e, descendo um pouco ao longo da costa, um farol abandonado. Toda esta região está isolada há décadas, por motivos que não são fáceis de relatar. Nossa expedição era a primeira a adentrar a área X em mais de 2 anos, e grande parte dos equipamentos deixados pelos nossos predecessores tinha enferrujado, as barracas e cabanas onde se abrigam não passavam de cascas vazias. Correndo os olhos ao longo daquela paisagem intocada, não acredito que qualquer uma de nós já pudesse perceber a ameaça. Éramos 4 ao todo, uma bióloga, uma antropóloga, uma topógrafa e uma psicóloga. Eu era a bióloga. Dessa vez a equipe era formada por 4 mulheres, escolhidas em razão do conjunto complexo de variáveis que regem o envio das expedições. A psicóloga, a mais velha de nós, era a líder. Ela nos hipnotizara antes de cruzarmos a fronteira, para assegurar-se de que manteríamos a calma. Precisamos de 4 dias de uma dura caminhada, depois de cruzar a fronteira, para chegar à costa. No caso de iniciação aqui, me dá tanto uma impressão de aquela iniciação do estilo exército, né? Onde você tem o grupo e agora vocês vão fazer a primeira missão de vocês, o primeiro trabalho, a primeiro serviço, o primeiro exercício. Então me deu um pouco essa questão, pelo fato de que, sim, pela referência do filme já dá para você ter você puxa um pouco dessa memória caso você já tenha assistido, mas de qualquer forma, considerando a área X, que representa um pouco aquela ideia da área 51, né? A 51 também tem fala sobre missões, predecessores e tudo mais, então me dá um pouco essa ideia. Além do próprio significado da palavra início, que apesar de iniciação ser um processo, de uma forma geral, não deixa de ser o início da jornada da X, Dos que não sabemos quem personagens. é, mas a bióloga que a gente vai iniciando com ela, né? E uma coisa assim que eu acho, e aí teria que relembrar aqui, porque tem tempo já que eu li, mas que eu acho que deve fazer um pouco de sentido, parece que o autor brinca com os títulos a cada capítulo, né? E aí, nesse sentido, talvez até militar, como o Rafa tá dizendo aí, né? Um seria a iniciação, aí depois o próximo é alguma outra coisa que tem a ver com essa equipe, né? Adentrando esse local aqui. Então, provavelmente, os títulos dos capítulos conversam entre si, né? Isso que eu quis dizer, né? Não é um título específico só para aquele capítulo e só conversa com o capítulo. Não, ele conversa com os outros capítulos, né? Enfim, e aí, pô, primeira frase, né, Rafa? É uma frase muito longa, né? É um primeiro parágrafo muito longo, muito extenso. A gente sugeriria aqui
para novos autores que quebrassem de alguma forma. Eu acho a primeira linha até interessante. A torre, que em princípio não deveria estar ali, é uma frase que eu acho que é legal, que cria já aquilo na sua cabeça, tipo, ó, tem alguma coisa errada já acontecendo, sabe? Isso não é normal, né? Que é um pouco da temática do livro, da história, do filme como um todo, né? São coisas anormais acontecendo. Então acho que já introduz esse conceito aqui logo na primeira linha, mas o parágrafo e a frase em si se estendem um pouco mais do que eu acho que deveriam, né? Eu acho que acaba se embolando um pouco demais, né? E você tende a perder leitores nesse sentido, né? Não que o cara vá largar logo no primeiro parágrafo, a questão não é essa, né? Mas a questão é que já entedia o cara logo no primeiro parágrafo, se as palavras não forem muito bem escolhidas e um jogo de uma dinâmica muito bem feita para poder te cativar ali e tal, por ser muito longo, tende a não sei, embaraçar a vista ali de alguma forma, né? Então a gente sugere quebras maiores, menores, né, no caso, espaços mais reduzidos aí entre as frases e os parágrafos. E um detalhe assim que me deu um pouco, né, pensamento aqui seria, no caso, esse Jeff. Ele tem alguma expertise na área de biológicas? Eu vejo isso por alguns motivos. Primeiro, porque no filme, pelo menos, eu não sei o quão o diretor o roteirista se deu ao luxo de colocar a pitada dele, mas no filme tem muitos gatilhos de autoridade, pelo menos a tentativa de. Eu lembro que quando eu assisti o filme, eu anotava algumas coisas falando assim: balela, finge que sabe, licença poética, parabéns. Eu lembro de que eu fiz uns negócios desse. Por que eu penso nisso? Primeiro, ele escolheu a bióloga como a protagonista. Ele podia ter escolhido a psicóloga, que é a líder, podia ter escolhido a topógrafa, podia ter escolhido a antropóloga, mas escolheu a bióloga. Será que é porque de todas as especialidades que ele quis colocar na história, esse é o que ele teria um pouco mais? E um outro fator é esse primeiro um terço do parágrafo que fala: na floresta de pinheiros começava um lugar, um lamaçal, onde juncos de árvores retorcidas pelo vento espalhavam pela extensão do... Percebe-se que a pessoa tentou mostrar um pouco desse gatilho da autoridade devido a diversas afirmações que vão ser colocadas durante o livro sobre uma espécie X, um parasita Y, uma planta Z. Então eu me vejo nisso. Mas qual que é o pequeno ponto que eu quero trazer? Quando você vai trazer um gatilho de autoridade, eu acho interessante você ou ser uma autoridade, ou fazer uma pesquisa ao ponto de que não vire algo mascarado. Porque esse primeiro trecho, né, de que fala Pantanal, não sei o que, sei lá, é algo que facilmente você joga uma pesquisa simples, não sei quando foi escrito o livro, mas não sei se já tinha internet ou não, mas se tinha, você joga rapidinho e consegue. E, e como é uma descrição muito vazia, você perde muitos pontos, tanto com a própria descrição vazia, quanto esse falso. Porque se você pega, por exemplo, um leigo que está simplesmente lendo macarrônico, vai pegar algumas coisas tipo, lamaçal, floresta, beleza, me ambientei porque é uma floresta um pouco mais fechada. Ok, segue o baile. Mas se a pessoa se imerge realmente na história, ela vai querer entender todas as situações e vai ver que usou muito para nada. E se você, no caso, eu sou biólogo, não traz impacto, porque não existe nem algo assim tão grandioso na descrição ou algo estranho. Porque se falasse, não, porque da tundra, que é algo que está na Groenlândia, se mesclasse com uma floresta amazônica, pô, nós temos aí milhares de quilômetros de biomas que deveria estar no meio. Mas não, saiu de uma floresta de pinheiros para uma floresta amazônica. Pô, estranho isso. Ok. Então, assim, eu senti que rolou uma mini trapacinha fazendo com que eu me perdesse tanto na ambientação quanto na próprio gatilho da autoridade mesmo. É, o...
Eu concordo com o Rafa totalmente nesse sentido, né? Se você quer passar um ar de conhecimento, né? O personagem é bióloga e ela tem que ser uma bióloga foda aqui, porque ela foi escolhida para fazer essa missão, e os outros personagens também, né? Então, o mínimo é ou você domina o assunto de fato, né? Ou você pesquisa intensamente para poder colocar aquela informação ali, ou passa por um crivo de alguém que é da área para poder ter essa informação, né? De passar essa confiança, essa autoridade aí para quem estiver lendo, né? E eu acho que não é o caso do autor aqui, Rafa, acho que ele não é formado em nada mesmo, digo, em uma dessas especialidades aqui. Mas eu acho que deveria ser feito isso, né? Corrido atrás biólogo, lê o livro aqui pra mim, vê o que você acha, vê se eu tô falando alguma besteira, vê se não tá genérico demais. E eu acho que pode ser que esteja, mas é aquilo que o Rafa falou, né? Vai ter leitor que não é focado, não é autoridade em biologia e vai passar, tipo, beleza, ele tá usando termos de biologia aqui pra me indicar que é uma personagem bióloga que tá descrevendo. Passa, legal. Mas já corre esse risco de, né, perder credibilidade quando chegar alguém que entende do assunto que você está falando e lê alguma besteira. Por exemplo, a parte da psicóloga que ele cita também me incomodou um pouco. Botou a psicóloga para hipnotizar ali eles e tal, que não é uma prática muito comum, já foi há tempos atrás, né? Talvez por isso o Rafa ter perguntado quando que foi escrito o livro. E eu acho que o livro é relativamente novo. Ó. No Brasil, 2014, né? De fato, o original não sei quando que foi publicado. Mas eu imagino que não tenha sido tão antigo assim. Acho que não é um livro tão antigo. Porque o autor, Mesmo que ele... pegue 1990, coloque mais Não, uns 10 anos a mais. o autor é de 68, se não me engano, nasceu em 68, então, assim, acho que já a psicologia já não lida muito com a hipnose. A gente sabe que existe, sabe que tem pessoas que são hipnotizáveis, né, e tal, mas não é muito uma vertente da psicologia. Eu sou psicólogo, eu vou te hipnotizar, né? Não é Ainda uma. mais, vou te hipnotizar para se manter calma dentro do campo de batalha. Porra, se fosse fácil assim, a A gente não teria um ser. monte de hipnólogo na frente Exato. das guerras, tá? Não, em qualquer lugar, né? No trabalho, para te deixar tranquilo, para poder exercer uma função, assim, enfim. A questão a não ser, e aí a gente pode estar falando besteira aqui, que ele está conversando sobre uma sociedade no passado ou uma sociedade no futuro, onde a hipnose se modificou, né, enfim. Que eu acho que não é o caso, mas vale ressaltar isso que o Rafa comentou, que soa como se ele tivesse pegado profissões, que ele escolheu as profissões porque ele acha que seriam profissões interessantes para se estarem nessa história, nesse ambiente, ok, legal, mas usou do que ele conhece da profissão sem se aprofundar muito, sem correr atrás de alguém da área, né, para poder avaliar. Então, isso é uma coisa que a gente coloca, né, o pessoal fala até da questão quando você vai tratar questões de minoria também, você passar por um crivo né, de alguém que seja do lugar de fala daquela minoria, né, para você não cometer deslizes, não cometer preconceitos ou pré-julgamentos, né, e evitar de ferir alguém que está lendo seu livro. Aqui no caso, feriu o Rafa, que é um biólogo, e achou vaga a descrição, incomodou a gente aqui, a questão da psicologia com a hipnose. Não é nada que me fala assim, nossa, que livro ruim, o autor é horrível, não nesse sentido, mas assim, dá uma sensação de, pô, você poderia ter pesquisado mais, poderia ter corrido atrás mais, né, de alguma opinião terceira aqui para poder deixar o livro com mais autoridade, né? No caso, você não precisa assim, não, poxa, então quer dizer que se eu quero escrever uma história com um engenheiro químico, eu preciso saber de engenharia química? Não, não é isso que a gente está falando. O que está falando é o seguinte: se você quer que esse engenheiro químico seja apenas a profissão dele e você coloque uma coisa ou outra que seja mais trivial para conhecimento de história, no caso, devido aos conhecimentos bioquímicos do engenheiro, ele conseguiu manipular a droga no frasco. Ok, você não vai explicar como a droga funciona, você não vai explicar farmacologicamente como o negócio funciona. Por quê? Você já está cogitando que aquele personagem sabe e o leitor entende que aquele personagem sabe e você não precisa ter o entendimento bioquímico para que a história continue. Então, nisso você pode colocar a profissão que você quiser, a superficialidade, entre aspas, que você quiser, que ele vai se manter dentro do crivo. Um outro foi aquilo que o Matheus colocou, que é o que a gente chama de lógica estabelecida. Se no seu universo
a hipnose ela foi estudada num certo nível que faz com que seja uma prática usada pelos militares, porque hoje eles têm um conhecimento cerebral aprofundado e com isso gera gatilhos, beleza. Então, pelo fato de que se tivesse simplesmente colocado aqui, por exemplo, e elas não hipnotizou com técnicas avançadas de neurociência para mantermos a nossa calma, você já imagina, pô, então não é uma hipnose comum, é uma hipnose neurocientífica que só por esse fator já faz com que fale, beleza, no nosso tempo ou na nossa realidade, a hipnose não funciona assim. É apenas uma, no caso, sugestão, poder de sugestão. Mas aqui não, é realmente algo neurolinguístico. Show, maravilha. Vou abraçar que nesse universo a tecnologia psiquiátrica, psicóloga, neurolinguística está num outro nível. Show. Só isso. Isso quebraria nós. Talvez um psicólogo raiz ou um hipnólogo raiz ainda bata no coração dizendo: ah, mas não é assim. Mas ok, o autor já estabeleceu, mas no meu universo é. Então acabou, não existe mais discussão. Né? Então é isso Exato. que faltou um pouco aqui no Jeff, foi deixar um pouco mais claro esse estabelecimento da lógica interna do universo dele. Exato. E aí, tirando um pouco esses pontos negativos, né, que a gente citou, Rafa, eu acho que uma coisa que eu gosto de praticar particularmente é do enredo em si, da onde eles estão situados, essa questão, apesar de que me soa um pouco de muita inspiração no Piquenique na Estrada, que eu comentei, outro livro, que eu não lembro se a gente já trouxe ou não, é, que tem essa ideia de, ó, existe uma zona, né? E quando a gente passa por essa zona, as coisas não são normais, já vieram outras equipes para tentar estudar, né? Tem aqui os restos dessa equipe que estava aqui e o negócio mexe com a gente de alguma forma esquisita, precisa de pessoas específicas para poderem entrar nessa zona aqui para a gente poder estudar e tal. Então, todo o setup da história em si eu acho bastante interessante, né? E promissor, assim, né? Vamos ver se ele vai explorar melhor a questão da bióloga, da antropóloga, da topógrafa, da psicóloga, né? É, porque, assim, me parece um cenário bem produtivo, fácil de se produzir um conteúdo legal, né? Desde que ele trabalhe bem as questões. Exatamente. E só um detalhe a gente não trouxe, mas já vamos deixar na lista para trazer já o piquenique na estrada. Ah, show. Aproveitar já o Para mim inspirou a deixa bastante isso aqui. e já deixa. Então, assim, uma coisa que eu achei interessante é a escrita levemente poética dele, porque começa com algo que mescla um pouco o lógico e o emocional. No caso, não deveria estar aqui, as árvores, não sei o que lá, porque as equipes anteriores, não sei o que. Mas ao mesmo tempo, já no segundo parágrafo, ele tenta falar um pouco mais sobre não, porque essa equipe foi feita por mulheres devido àquela questão da complexidade interna, não sei o que lá, papapá, papapá. Então, eu achei interessante que, apesar de ser um primeiro parágrafo que é maçante a descrição, mas ele tenta diluir essa descrição não com, no caso, técnicas de descrição, mas ele utiliza muito mais uma escrita mais suave, mostrando os termos técnicos misturados com algo mais digerível. Então, se ele tivesse usado, por exemplo, uma descrição um pouco mais sensorial, ou aproveitando que tem uma psicóloga no grupo, colocar um quê de um PDV dela por a parte emocional, ou até mesmo um diálogo indireto, é, ao adentrarmos a nossa líder, ela chegou e disse tal coisa para que a gente conseguisse entender não sei o que lá, sei o que lá, ou já que a protagonista ou o PDV principal está sendo a bióloga, colocar uma questão de umidade, aquela outra, que nem precisa muito, você joga aí no Google, ou até mesmo uma pesquisa de apostila, é, características fitológicas da, sei lá, do pântano. Ok, vai estar lá, umidade X, umidade Y, não sei o que, temperatura, não sei lá.
e já pega, isso já traz muito mais um fator de autoridade, que eu sinto que o Jeff queria trazer, além de ter uma imersão um pouco maior, tanto psicológica, gerando a empatia, e outros gatilhos mais, às vezes mais especificidade, pegando, por exemplo, a torre não deveria estar ali. Primeiro, tem um pouco da questão de curiosidade, tem um pouco de especificidade, se ele tivesse colocado, por exemplo, a torre de comando, a princípio não deveria estar ali, você coloca um comando, como por exemplo, talvez tenha uma distorção espacial, ela devia estar lá e agora está aqui. Então, às vezes, falta uma pequeníssima coisa, às vezes uma palavra, às vezes um enter, já faz uma diferença monstruosa na hora de colocar um gatilho X ou um gatilho Y. É isso. Mas de uma forma geral, Matheus, apesar de a gente ter metido o pau e colocado as pontuações, no caso eu sei que você virou, mas agora pensando friamente, viraria ou não viraria? Friamente, eu ainda viraria, Rafa, mas mais no emocional do que na qualidade técnica, assim dizendo, né? Pela técnica em si, eu acho que eu não viraria por conta dessas diversas questões que a gente colocou, mas eu acho que a temática em si mexe um pouco comigo. Eu acho que soa até uma coisa que a gente esqueceu de falar, talvez, como uma promessa, essa questão das 4 profissões, né? Que seria interessante que o autor cumprisse, né? Ele colocou 4 profissões específicas, né? Tem uma antropóloga, tem uma topógrafa, né? Então, que são, vamos dizer assim, mais raras, entre aspas, né? Porque bióloga e psicóloga é relativamente comum, né? Então, essas outras, eu acho que tem que ter uma razão para elas estarem ali. Então, se ele não usar essas profissões ao longo do livro e usar de uma maneira interessante, soa como uma promessa não cumprida. Então, assim, ele criou um setup interessante para mim, colocou 4 personagens que eu gostaria de ver sendo desenvolvidos, então por esses motivos eu viraria a página. Pelas técnicas em si, em princípio não. No caso, eu viraria mais pela pura nostalgia do filme, para saber o quão talvez o livro pudesse ser um pouco mais trabalhado, já que você disse que é até uma trilogia, né? Sim. E é interessante porque, mesmo que você prometa alguma coisa, você pode quebrar essa promessa com uma outra coisa. Uma coisa que o Ângelo, um colega nosso há bastante tempo, disse quando a gente falava sobre promessa, é que se você promete A, entrega A, perfeito, é o que a galera quer. Se você promete A, entrega B, já tem aí um desconforto. Mas se você promete A e durante o livro você vai convertendo a mente da pessoa dizendo que B é melhor para fazer B, às vezes com uma queda de personagem, uma mudança de perspectiva, ponto de vista, é interessante pra caramba. E quando você promete A, arranca A da mão da pessoa, entregando B e falando, olha, o B é melhor por isso XYZ, também é interessante. Então, por exemplo, ele disse que apareceu uma antropóloga. Aí mata a antropóloga e não desenvolveu bosta nenhuma. Você fala, pô, então podia ter colocado a Joana que não mudava nada. Mas daí você coloca situações na história de que se a antropóloga estivesse viva, coisas seriam diferentes. Então faz sentido ter matado devido a uma plot. Então tem tantas pequenas coisas, tantas reviravoltas que dá para fazer, que é o motivo de eu virar. Mas quanto à primeira página em si, realmente é mais pela promessa, e não pela técnica, realmente, como o Matheus colocou aqui. Então, pessoal, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vídeos agora, 3 vezes na semana, trazendo alguns trailerzinhos também para você, de séries, alguns filmes, a gente falando um pouquinho sobre as primeiras impressões. E deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. No caso, se você viu o filme, deixa aqui nos comentários se você gostou do filme ou se você acha que o livro ele se aproxima ou não, pelo menos pelas promessas trazidas aqui. E se você é escritor e escritora, quer dar um dedinho de prosa, a gente sempre deixa o link para você mandar o seu texto, a sua primeira página, para a gente dar a nossa opinião. Beleza? Então, bora ler!